presença junto dos filhos. Porque muitas vezes nós temos boa vontade, nós que somos pais. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas até que ponto aquilo que nós queremos dar melhor, até que ponto aquilo que nós queremos fazer é o correto para aquele momento? Será que muitas vezes não atropelamos valores, conceitos e tantas outras coisas? Portanto, meu amigo, minha amiga, se faz necessário a consulta ao Senhor Deus, o diálogo com Jesus, a oração, pois ela é o fundamento para nós pais podermos dar uma boa educação e um bom acompanhamento para os nossos filhos nessa fase. Se faz necessário. Então, no momento de oração, nós apresentamos ao Senhor os nossos filhos, apresentando também os problemas, as dificuldades, as qualidades dos filhos, as virtudes, mas também os defeitos, as limitações. E vamos nos abrindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos orientar. O Espírito Santo fala, porque se Deus está vivo, Ele se comunica, porque senão não estaria vivo. E portanto, que nós acreditamos e experimentamos essa vivência em atividade do Espírito de Deus em nossa vida, nós podemos então captar com a sensibilidade, discernir com a sensibilidade aquilo que é o melhor para os nossos filhos. Mas não basta só orar, nós precisamos também participar. É preciso a presença dos pais dialogando com os filhos. Nós vivemos num mundo que existe todo um bombardeio de informações. Então há necessidade de nós pais estarmos participando junto com os nossos filhos, ensinando eles a desenvolver um olhar crítico, uma sensibilidade crítica daquilo que lhe é dado, porque os meios de comunicação estão aí. Eles apresentam aquilo que eles querem. Então cabe a nós estarmos junto com os nossos filhos, participando junto com eles dos meios de comunicação para ensiná-los a desenvolver esse senso crítico, a olhar os dois lados e não receber a informação de imediato, como ela vem e, digamos assim, de forma popular, engolir aquela informação sem antes filtrar com um olhar crítico, com um olhar ético, com um olhar religioso. Essa é a importância e a grande diferença de filhos e filhas. Outra coisa importante também é o afeto da parte dos pais para com os filhos. Nós precisamos, como pais, aprender a amar na hora que o filho tem a necessidade de receber o amor. Eu vou explicar. Existia uma família que o filho buscava a atenção do pai. Só que o pai não dava atenção. Sempre estava cansado quando chegava em casa, ia para a televisão, ia para o computador e não dava aquela atenção necessária para o filho. E o filho tinha aquela sede de conversar com o pai, de bater um papo com o pai. Então o filho teve a seguinte ideia: eu vou comprar uma hora do meu pai. Meu pai trabalha na fábrica, eu quero saber primeiro qual o preço da hora dele. Então o filho chegou lá na sala, o pai estava assistindo televisão, o menino veio: pai, eu quero comprar um horário seu. Comprar um horário meu? Eu juntei aqui um dinheirinho, perguntei para a mãe, ela disse que o senhor ganhava R$10 por hora na fábrica. Então, todos os R$10 eu quero comprar do senhor uma hora para poder estar com o senhor. Veja bem, meu amigo, veja bem, minha amiga, que ponto dessa história que chegou esse menino, a ponto de buscar lá no fundo uma saída para poder chamar a atenção do seu pai. Isso é uma história, claro, mas é muito mais que isso. A realidade hoje é pior que isso. Os filhos gritam desesperadamente o carinho dos pais, o afeto dos pais. Só que os pais pensam que dar carinho, dar afeto é dar dinheiro,
é financiar viagens, mas não é isso. O melhor presente é você, pai, é você, mãe, estar presente com o seu filho. E nessa fase desses 10 anos do jovem, é importante que o pai ou a mãe esteja ali, bem perto, participando com ele. Isso influencia, isso ajuda, isso dá segurança para o filho. A afetividade dos pais para com o filho preenche de tal forma o desenvolvimento daquele jovem, daquela jovem, que eles não crescem com a chamada carência afetiva familiar. Pelo contrário, eles são mais equilibrados, mais tranquilos, mais seguros. Porque o que acontece muitas vezes, como exemplo, e é uma verdade, com aqueles que muitas vezes na sua vida de relação com a família não recebem, aqueles filhos, filhas que não recebem o afeto do pai, por exemplo, eles sentem vazio por dentro, eles se sentem vazios por dentro e passam então a tentar compensar esse vazio querendo arrumar um namorado. Mas na verdade ele não precisa de um namorado, ele precisa preencher aquela parte de afeto que ele não recebeu dos seus pais. Então ele busca desesperadamente, arruma um namorado, namora 1, 2, 3 meses, termina, já não é mais aquilo, aí vai, arruma um outro e vai indo assim, em uma busca desesperada. Ele pensa que está curtindo a juventude, coisa e tal, que isso é importante e tal, mas na verdade não é isso. O seu interior não apresenta essa realidade. É um coração, é um interior vazio, sem o afeto da família, que busca desesperadamente isso, só que de forma errada, no lugar errado, porque o namorado nunca vai preencher essa parte afetiva dos pais, a não ser que os pais sejam falecidos. É o Espírito Santo, sim, ele vem em auxílio à nossa fraqueza, como está lá em Romanos 8, 26, porque não sabemos orar e nem pedir, então ele trabalha no nosso interior. Ele vem nos curando, nos moldando, restaurando essa área atingida pela falta da afetividade. Mas nunca um namorado poderá preencher isso. Então é o que nós vemos, é o quadro que nós vemos por aí. O porquê que muitas vezes o casamento, ele se dissolve. Por que será que hoje nós vemos tantos casos de casais se separando? Talvez o problema não estava ali no momento, mas na raiz. Não souberam trabalhar a raiz. E é importante essa riqueza, meu amigo, de nós conhecermos a nós mesmos, para podermos analisar bem se realmente nós pais estamos dando uma educação correta aos nossos filhos. Um outro lado com relação ao namoro é a respeito das amizades profundas e da convivência em grupo. Valores estes que hoje em dia, infelizmente, estão sendo deixados de lado. Eu vou explicar. Veja bem. A amizade, ela não é simplesmente um momento de relação de coisas superficiais. Isso é um